estudante da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Nilza e estou aqui para trabalhar a aula de matemática junto com você. Para iniciarmos nossa aula, você precisa organizar o seu material, o caderno de matemática, o lápis, uma borracha e uma caneta. É tudo o que iremos precisar. Um tempinho para que você organize seu material. Muito bem, estudante. Então, vamos começar. Você se recorda do que foi que nós estudamos na aula anterior? Pensa aí, estudante. Folheie as folhas do seu caderno para relembrar o que foi que estudamos. Conversamos a respeito de antecessor e de sucessor. Mas também estudamos um pouco a respeito de números pares e números ímpares. Inclusive, estudante, em nossa aula anterior, nós realizamos uma atividade falando sobre as tartarugas lá do Projeto Tamar. E nessa atividade usamos muito números pares e números ímpares. Se recorda? Inclusive, fizemos a correção dessa atividade. Bom, só para reforçar a sua memória, para você lembrar novamente o que são números pares, quem são os números pares e quem são os números ímpares. Já vou começar lançando um desafio a você. Então, apresente, pense, registre aí em seu caderno 4 situações, estudante, situações que você vivencia no seu dia a dia e que apareçam números nessa situação, mas precisam ser números ímpares. Só relembrando que quando nós pensamos em números ímpares, estudante, eles são elementos dos números naturais e que sempre terminam em algum desses algarismos, ou termina no algarismo 1, ou no algarismo 3, no algarismo 5, no algarismo 7, ou ele vai terminar no algarismo 9. Então, vou dar um tempo para que você registre essa situação em seu caderno e escreva 4 frases aí, que está relacionado ao seu dia a dia e que apareça números, mas precisa ser números ímpares. Um tempinho a você.
eu não estou olhando aí para o seu caderno estudante para saber quais foram os 4 registros que você realizou, eu trouxe aqui 4 situações que fazem parte do nosso cotidiano e que você possa ter feito um registro similar ou parecido com isso aí em seu caderno. Bom, eu trouxe as 4 situações. Moro na casa 1001, na rua Maestro Carlos Frank. Observe que o algarismo 1001, o seu último algarismo é o 1, um número ímpar. Então, todo o numeral 1001 também é número ímpar. Hoje faço 47 anos de idade. O algarismo 47 termina no número 7 é um número ímpar, então todo o algarismo 47 também é ímpar. Meu filho tem um cachorro. O algarismo 1 é um número ímpar. O meu salário é R$1.798,17. Observe que neste montante, o último algarismo é o 7 é um número ímpar, então todo o algarismo R$1.798,17. Todo esse montante também é um algarismo ímpar. Espero que os 4 exemplos que trouxe seja similar ao que você tenha escrito aí em seu caderno. Mas vamos conversar a respeito do que estudaremos na aula de hoje. Hoje nós iremos dialogar, estudante, a respeito da operação de adição. Ou seja, nós vamos estudar com a operação que sempre realiza os agrupamentos. Quando pensamos na operação de adição, nós sabemos que ela é uma operação matemática que está associada com a ideia de reunir, com a ideia de juntar, a ideia de acrescentar. Vai estar sempre aumentando elementos de um ou de mais conjuntos. É com isso que iremos trabalhar. E para você entender em que momentos usamos a situação da operação de adição, eu trago aqui exemplos a você. Vamos lá? Paulo tinha R$50 em sua carteira. Mariana, sua esposa, tinha a mesma quantia de dinheiro. Juntos, eles tinham quantos reais? Essa é uma situação onde nós precisamos usar a operação de adição. Mas vou te apresentar, estudante, mais uma situação. Dona Vera recebeu ontem de uma cliente o valor de R$256, pagamento de uma toalha que havia feito. Hoje recebeu uma nova encomenda. E a cliente já deixou um adiantamento no valor de R$209. Qual valor ela tem agora? Trago a você, estou demonstrando a você, estudante, 2 situações, problemas, que precisamos resolver através da adição. Eu realizarei um e o outro vai ficar de desafio para você. Então, eu vou demonstrar uma situação, problema, para que você tenha uma ideia de como fazer esse registro em seu caderno. E a segunda situação, a da Dona Vera, vou deixar para você. Pode ser? Então, vamos lá. Bom, pensando que Paulo tinha R$50 em sua carteira. Então, eu tenho aqui a primeira cédula de R$50. E Mariana, sua esposa, tinha a mesma quantia de dinheiro. Então, juntando a cédula do Paulo com a cédula de sua esposa Mariana, nós temos 2 cédulas de R$50. Juntos, eles tinham
quantos reais? Bom, imagino que vários estudantes, ao ler essa situação, já fez um pensamento matemático, já imaginou as duas cédulas de R$50 e já juntou, já somou essas duas cédulas e tem o resultado. Então, se você só pensando já sabe que R$50 mais R$50 já sabe que resultado dará, perfeito. Vai em seu caderno e apenas coloque o registro desse algarismo, que é o resultado final. Mas se você, estudante, precisa realizar a operação, então é a operação de adição, como uma primeira situação, como uma primeira opção. E para isso eu vou relembrar com você, estudante, ou demonstrar a você, se ainda não sabe, como é que nós realizamos uma operação de adição. Vamos lá? Bom, então nós vamos realizar o 50 da primeira cédula mais o 50 da segunda cédula. Observe que quando pensamos numa operação de adição, nós temos o sinal que é usado para a operação de adição, que é o sinal de mais. Essa organização do 50 mais o 50 é o que nós chamamos de algoritmo da adição, ou seja, é como nós organizamos essa operação, tá? Bom, então vamos realizar. Na ordem da unidade, nós temos apenas 0. E aí nós realizamos 0 mais 0 dá um total de 0. E na ordem da dezena, nós temos 5 mais 5. E 5 mais 5, estudante, dá um total de 10. Mas olhando para o resultado total, nós temos que 50 mais 50 é igual a 100. Então, veja, nós temos uma ideia de reunir, de juntar o valor de uma cédula mais o valor da outra cédula para encontrar esse resultado de R$100. Se você não tem a necessidade desse registro, estudante, não tem problema. Mas se você ainda não consegue mentalmente realizar essa soma, você precisa sim fazer o registro em seu caderno dessa operação de adição, principalmente organizada como fica o algoritmo da adição. 50 mais 50 é igual a 100. Mas, pensando, estudante, que existe também uma outra operação pela qual nós podemos também encontrar este resultado. Podemos sim somar os 50 mais os 50, realizar a operação de adição, que aliás é o foco de nossa aula de hoje. Mas não posso deixar a oportunidade passar e dizer a você que, se eu tenho duas cédulas e as cédulas são iguais de R$50, eu poderia também encontrar esse resultado realizando a operação de multiplicação. Também é uma opção. E se você, de repente, tem uma facilidade ou uma preferência pela operação de multiplicação, também é um caminho para você encontrar este resultado. Vamos lá? Pensando na operação de multiplicação, observe que eu vou multiplicar o 2 primeiramente pelo algarismo que está na ordem da unidade. Então, eu farei 2 vezes o 0. E 2 vezes o 0 é 0. Na sequência, multiplicamos o 2 pelo algarismo que está na ordem da dezena. Então, fazemos 2 vezes o 5. E 2 vezes o 5, estudante, é 5 mais 5. E 5 mais 5, já sabemos que dá um total de 10. Então, vamos indicar ali, ó. Então, 50 vezes 2, nós também chegamos ao resultado 100. Resolvendo de uma maneira ou da outra maneira, através da adição ou através da multiplicação, eu encontro o resultado 100. Então, juntos, eles tinham
R$ 100. É uma situação muito simples, não é mesmo? Agora, estudante, eu vou deixar o desafio daquela outra situação, problema, para que você copie ela em seu caderno e tente realizar. Se você consegue realizar mentalmente, apenas faça o registro da situação, registre em seu caderno, faça o cálculo mental, coloque a resposta. Se você sente a necessidade de organizar essa operação de adição em seu caderno, faça desta maneira. Eu farei a conferência na sequência. Um tempinho a você.
Então, vamos lá. Vamos ler novamente a situação. Dona Vera recebeu ontem de uma cliente o valor de R$ 256 de pagamento de uma toalha que havia feito. Hoje recebeu uma nova encomenda e a cliente já deixou um adiantamento no valor de R$ 209. Qual valor ela tem agora? Bom, você estudante já sabe que se estamos trabalhando hoje nesta aula a respeito da adição, então você já pensou, já fez a relação de que é a operação necessária para encontrar esse resultado. De qual valor a Dona Vera tem agora? É realizando a operação de adição. Iremos adicionar então o valor de R$ 256 com o valor de 209. Se você fez o registro mental, já tem o resultado aí em seu caderno. Aguarda um minutinho que você já vai descobrir se tua resposta está correta. Mas, para quem tem a necessidade de organizar a operação em seu caderno, está aqui o algoritmo dela, de como nós colocamos, registramos isto em nosso caderno. Então, nós temos o 256 mais o 209. Só lembrando que nós temos ali a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Começamos a resolver a operação pela ordem da unidade. E lembrando também que o 256 e o 209 é o que nós chamamos na operação de adição de parcela. Muito bem. Nós temos ali na unidade 6 mais 9 ou 9 mais o 6. E 9 mais o 6, estudante, dá um total de 15. E aí, nós não podemos colocar esse 15 ali na unidade. Nós representamos ali na ordem da unidade apenas o último algarismo, que é o 5. O 1, ele vai para a ordem que ainda será somada, que é a ordem da dezena. E aí nós temos, na ordem da dezena, 5 mais 0, que dá 5, mais o 1, que foi acrescido daquele resultado da ordem da unidade. Então, 1 mais 5 dá um total de 6. E na ordem da centena, nós temos 2 mais 2, que dá um total de 4. Então, Dona Vera havia recebido R$ 256 e recebeu um adiantamento de R$ 209 e agora ela tem um total de R$ 465. E aí, você que resolveu a operação de adição no caderno, chegou a este resultado, 465. Você, estudante que fez o cálculo mental, também encontrou este resultado? Torço para que sim. Mas, além de eu resolver desta forma, existe uma outra maneira de também encontrar este resultado. Vou dar um tempinho apenas que você faça essa conferência, essa verificação se está certo no teu caderno ou não, e faço essa correção de uma outra maneira para você, estudante, que ainda apresenta alguma dificuldade de compreensão, ok? Um tempinho aí a você.
Prontinho, estudante? Feito a conferência aí em seu caderno? Então, só indicando, né, que o nosso resultado final desta operação de adição é a soma. Bom, como comentei com você, vamos pensar ainda na solução desta mesma situação de uma maneira diferente. Então, observe, estudante, que nós temos o mesmo valor de R$ 256 e temos que somar ele com o valor de R$ 209. E aí nós podemos resolver por uma outra maneira. Podemos apresentar aqui a decomposição, estudante, do 256 e a decomposição do 209. É muito comum pessoas que, quando precisam resolver uma operação de adição, em vez de usar o algoritmo da adição, organizar aquela operação daquela forma, ela vai decompondo esses valores para encontrar este resultado. Então, observe que quando pensamos em 256, o estudante faz a decomposição e vai indicando, ó, o 200 mais o 50 mais o 6. E no 209, ele faz a indicação do 200 mais o 9. E aí vamos pensar por etapas, estudante. 256, a decomposição do algarismo 256. E o 209, a decomposição do algarismo 209. Mas, pensando, estudante, que o 200 corresponde à centena, o 50 corresponde à dezena e o 9 e o 6, me desculpe, o 6 corresponde à unidade. Isso quer dizer que iremos resolver o 200 com o 200. O 50 é o único que está que corresponde à dezena. E unidade, nós temos tanto o 6 quanto o 9. E aí, vamos pensar 200 mais 200. Veja lá, estudante, talvez você não tenha a necessidade deste cálculo, desse registro. Você faça isso mental, não tem problema. Mas para aqueles que precisam de auxílio, bom, nós temos aqui o 0, aqui o 0 e nós temos 2 mais 2, que dá um total de 4. Então, 200 mais 200 corresponde a 400. O 50, estudante, observe que eu estou repetindo este 50. Mas nós temos aqui a soma das duas unidades, que é a soma do 6 mais o 9. Então, estudante, pensando 6 mais 9, 6 mais 9 dá um total, ou de 9 mais 6, a ordem não tem problema, 6 mais 9, 9 mais 6 dá um total de 15. Então, nós temos aqui o resultado 15. 200 mais 200, 400, os 50 estamos repetindo e 6 mais 9 nós temos um total de 15. E aí, estudante, pensando nessa organização aqui, o 400, nós não vamos resolver ele neste momento, porque 400 corresponde a 4 centenas. Então, nós vamos repetir este 400 aqui. Mas nós iremos resolver as dezenas, iremos resolver o 50 com o 15. Se você tem dificuldade nesta operação, então vamos realizar aqui a soma do 50 mais o 15. Tudo bem? 0 mais 5, estudante, dá um total de 5. E 5 mais 1 dá um total de 6.
Então, 50 mais 15 dá um total de 65, que é o valor que nós já temos aqui. E aí nós temos uma última soma para realizar, que é o 400 mais o 65. Então vamos lá, estudante. 400 mais 65. Observe, estudante, nessa operação a seguinte situação. Nós temos aqui a ordem da unidade, da dezena e da centena. O 5 do 65 corresponde à ordem da unidade e o 6 corresponde à ordem da dezena. Não temos no 65 um algarismo para indicar a ordem da centena, seria 0. Por isso, olha, observem que eu não tenho nenhum algarismo aqui quando eu organizo o algoritmo desta adição. Mas vamos resolver. Na ordem da unidade, nós temos 0 mais 5. E 0 mais 5 dá um total de 5. Na ordem da dezena, nós temos 0 mais 6. E 0 mais 6 dá um total de 6. E na ordem da centena, nós temos apenas o 4. Então, vamos apenas repetir este 4. Bom, encontramos o mesmo resultado que nós já havíamos encontrado resolvendo naquela outra situação, numa outra forma de resolver. Não sei se você achou isso mais difícil ou não, estudante, mas estou apenas indicando a você uma outra maneira de também resolver uma operação de adição. A ideia é só ajudar a você e dar a você, estudante, diferentes opções. Bom, mas agora trago mais um desafio a você. Muito bem, então vamos lá. O preço de um celular é de R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais. Porém, o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Se ele sofre um acréscimo, ele tem um valor a mais que será acrescido, e este valor é de R$ 675. Qual o valor do celular quando comprado a prazo? Tá aí mais um desafio a você, que você precisa registrar primeiramente essa situação em seu caderno e realizar o cálculo, seja ele mental, seja ele usando o algoritmo da adição ou seja usando o último exemplo que a professora apresentou. Vou dar um tempinho para que você copie isso em seu caderno e realize.
Vamos lá então, estudante? Vamos analisar esta situação. Nós temos o preço do celular, R$ 1.350, e comprando ele em 12 prestações iguais, ele sofre um acréscimo de R$ 675. Então, nós precisamos calcular, estudante, a soma de 1.350 com os 675. Vou usar a última situação, o último exemplo que fiz da atividade anterior, que é decompor o 1.350 e os 675. Então, observe, estudante, que 1.350 está aqui decomposto, 1.350. E o 675 está aqui também decomposto, 675. O 1.000 corresponde à unidade de milhar, então está aqui, ó, representado, tá? Vou deixar próximo o que está na ordem da centena, que é o 300 e o 600. E observe, estudante, que 300 mais 600 dá um total de 900. E este 900 já estou indicando aqui. Aí nós temos na ordem da dezena o 50 mais o 70. 50, estudante, mais 70 dá um total de 120. Observe que o 120 também já estou indicando aqui. E temos na ordem da unidade o 5, que como eu não tenho neste momento outro valor também na ordem da unidade, eu estou apenas representando aqui. Então, eu estou repetindo o 1.000, colocando 900, que representa o resultado da soma do 300 mais o 600. O 120 corresponde à soma do 50 mais o 70 e o 5. Bom, aí, estudante, ainda repetindo apenas o 1.000, nós temos o resultado do 900 mais 120. 900 mais 120 dá um total de 1.020, que está aqui. E o 5 vamos apenas repetir. Bom, 1.000 mais 1.020 dá um total de 2.020. E o 5 vamos repetir. 2.020 mais 5, chegamos ao resultado final, estudante, de 2.025. Isso é a ideia de acrescentar, que é como o resultado é o que nós encontramos a partir de uma operação de adição. Se você acha muito complicado resolver nessa forma, pode organizar o algoritmo da adição e resolver nesse processo. Desde que o cálculo esteja correto, você também vai encontrar o mesmo resultado, 2.025. Ou você pode ter realizado isso mentalmente, somado 1.350 com os 675 mental, e também encontra o resultado de 2.025. Espero ter ajudado você a pensar um pouquinho hoje a respeito das situações, problemas de adição. Encerramos a nossa aula de hoje e aguardo você, estudante, em uma próxima aula. Até!